Eu queria falar para vocês hoje sobre algo muito legal, e eu creio que quando Deus quer fazer algo, Ele sempre nos dá sinais e Ele sempre vem trazendo confirmações. É legal que quando o culto começa, as ministrações começam e a gente fica atento à voz de Deus sobre aquilo que Ele quer entregar, sobre aquilo que Ele quer falar para a igreja. Eu creio que todo mundo que sobe nesse altar aqui para poder falar algo do Senhor, ele sempre pergunta o que o Senhor quer dizer para a igreja, o que o Senhor quer dizer para o povo. E antes disso, a pergunta é: o que o Senhor quer dizer para mim? Eu falo que antes de preparar uma palavra, a gente sempre é ministrado primeiro. E a palavra que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre a obediência. A obediência, ela é algo que é um princípio que não pode ser negociado. Se você é um homem ou uma mulher obediente, eu tenho convicção que você está alinhado com a palavra de Deus. Eu tenho convicção que você está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Só que eu quero também falar da desobediência, como ela começa e o que ela destrói na sua vida. Isso é muito sério para nós que somos igreja. Porque nós recebemos sempre uma direção, nós recebemos sempre uma ordem. E essa ordem não é dada por homens, essa ordem é dada pelo Deus que nós servimos. Só que, às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito. Eu não sei se acontece só comigo. Mas, infelizmente, quando a desobediência ela chega, ela começa de um jeito e ela destrói alguma coisa na nossa vida. E eu quero falar para vocês sobre isso. E nesse momento eu queria que você abrisse a sua palavra em Tiago, capítulo 1, no versículo 14 e 15. Queria que você abrisse aí a tua palavra, seja ela a sua Bíblia, seja ela o seu celular, seja ela como você trouxe, mas conecte comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração hoje, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eita glória, todo mundo crente, ó. Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo sido concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós paramos por aqui. E aí você pode estar se perguntando: o pastor falou que vai falar de desobediência, e agora ele está falando sobre desejo e pecado. O que eu quero dizer com essa palavra é que muitos de nós acham que desobedecer é só um ato de descumprir uma ordem. Muitos de nós achamos que desobedecer é simplesmente não cumprir com algo que foi dito. Pai e filho tem isso muito, é um exemplo muito bom. Quando um pai chega para o filho e fala: não faça isso. E o filho, ele está ali escutando aquela ordem direta, e ele acha que se ele fizer aquilo que o pai falou para não fazer, ele está desobedecendo, e pronto, acabou. Muitas das vezes na nossa vida é assim. Muitas das vezes na nossa vida a gente acha que só descumprir uma ordem nós já estamos em desobediência. Só que desobediência não é só descumprir uma ordem, ela vai muito mais além disso. Porque ela pode afetar outras partes e outras áreas da sua vida que você às vezes não vai perceber de primeira. Mas isso lá na frente vai chegar uma conta muito cara para nós. Eu quero dizer para você porque no texto que nós lemos, nós aprendemos algo que gera uma decisão. No início do texto, no versículo 14, vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Desejo, irmão, não é pecado. Desejo é dado por Deus. Deus libera você para desejar. Deus libera você para sonhar. Deus libera você para ter um desejo, querer alguma coisa. Esse não é o problema. Só que aqui nesse momento, nós estamos entendendo que cada um é tentado pelo seu desejo. Então nós temos que entender qual é o tipo de desejo que estamos tendo. Qual é o tipo de desejo que está nascendo dentro de nós? Qual é o tipo de desejo que eu estou querendo que ele se realize? Se é um desejo positivo que vai agradar a Deus, que vou fazer algo que seja para o reino crescer, ou se é um desejo que vai acabar me levando para um lugar onde eu não posso estar. E aí o legal é que logo em seguida nós entendemos que, sendo por este arrastado e seduzido, aí você já entrou nele.
O problema é que na hora que você entende que você tem um desejo, a hora que esse desejo desperta, sendo positivo ou negativo, você tem uma decisão para tomar. Ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu quero fazer, ou eu não vou fazer. Só que se você não tomar essa decisão rápida, assim que ele começa a brotar dentro de você, você pode passar por um processo que você vai ser arrastado por ele, seduzido por ele. E se esse desejo penetrar dentro de você, e se for para algo mal, o que a palavra vai dizer é que esse desejo você vai colocar, você vai introduzir ele dentro de você, e ele vai gerar como uma gestação, e você vai conceber esse desejo, e quando ele é concebido, ele já não é mais desejo, ele já se tornou um pecado. E se ele se torna um pecado, você afastou da presença, você desobedeceu, porque esse pecado te gera a fazer um ato, e esse ato pode ser o ato que vai afastar a presença de Deus da sua vida. Então nós temos que entender que o desejo não começa quando o pecado vem. Ele primeiro nasce dentro de nós e nós temos uma opção. Sempre nós vamos ter uma chance, gente. Sempre nós vamos ter uma oportunidade de dizer não para o pecado. Sempre nós vamos ter uma oportunidade de dizer sim para Deus. O problema é parar de olhar para nós e começar a olhar para Cristo. O problema é parar de olhar para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho que é bom, para começar a fazer a vontade de Deus estabelecer sobre essa terra. Porque nós somos carne, nós somos ruins. Infelizmente, o pecado nos alcançou. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É a misericórdia de Deus que nos coloca de pé todos os dias. É a misericórdia de Deus que limpa esse desejo do pecado. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, nos coloca de pé e nos dá força para negar o pecado. É ela que nos capacita para dizer, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não quero. Só que o problema é que achamos que a desobediência começa quando o pecado acontece. Só quando o ato aconteceu. Só quando eu me tornei um pecador de verdade, quando eu sinto aquela culpa, aquela coisa que eu fiz, ali eu acho que eu desobedeci. Não, não foi aí. Ele começa muito antes. Ele começa muito antes. E nós precisamos tirar a existência desse desejo de dentro de nós que nos afasta da palavra de Deus. E eu quero trazer alguns exemplos aqui na palavra de Deus que vai nos fazer refletir e vai também nos ensinar muito. O primeiro exemplo que eu quero falar para vocês é que a desobediência começa no coração. Diga comigo, começa no meu coração. Eu quero dar um exemplo para você sobre Eva. Eva não desobedeceu a Deus enquanto a vontade de Deus era conveniente para ela. Enquanto a vontade de Deus para Eva era conveniente, ela não desobedeceu. Mas Eva começou o problema quando o seu desejo entrou em conflito com a vontade de Deus. Enquanto estava tudo bem, Deus deu uma ordem e ela estava de acordo com a ordem, ela ficou alinhada com o céu. Ela ficou alinhada com o Senhor. O problema todo é que depois que o comodismo chegou, depois que ela achou que ela já estava no controle da situação, ela começou a conflitar com a vontade de Deus, porque ela começou a pensar, eu posso ir mais além, por que isso aqui não me pega? Eu posso arriscar um pouquinho mais, porque isso aqui não me pega. E aí ela começa a entrar no conflito. E aí eu vou dar algumas passagens para vocês, eu não vou ler para a gente andar mais rápido depois, se você quiser anotar e consultar isso depois, mas vamos lá. Gênesis 2, do 16 ao 17, existe uma ordem de Deus ali para Eva. Qual é a ordem? Não coma do fruto. Essa árvore aqui, só observa e passa longe. Eu criei isso, o resto todo aqui, eu criei esse jardim todo aqui. Você pode comer de tudo, desfrutar de tudo, mas passa longe daqui, filhinha. Pelo amor de Deus. Passa longe. Essa foi a ordem. Só que em Gênesis 3, no versículo 6, vai vir um conflito. Qual é o conflito? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, o que ela faz? Ela chega no ponto da decisão. Eu vejo, eu acho que é bom, eu acho que é tranquilo, é interessante,
Só que eu decido, eu vou comer ou não vou comer? Eu vou fazer ou não vou? Eu vou lá ou eu vou ficar na minha? Ou eu vou dar meia volta aqui e já vou para o outro canto para eu não ser mais tentada? Aqui começa o conflito. E aí, ela vê aquilo como um desejo, e em Gênesis 3:13, chega a consequência. Nós podemos entender que nesses exemplos que eu vou dar para vocês aqui, vai sempre ter uma ordem, vai sempre ter um conflito, e vai sempre ter uma consequência. E chegou a consequência, porque na hora que ela come do fruto, essa consequência produziu uma distorção de desejo de Deus. Distorção dos desejos de Deus com o desejo dela. Aconteceu que ela comeu. Aconteceu que ela foi lá e fez o que não era para fazer. Precisamos lembrar que ela teve a chance. Assim como nós temos chances todos os dias de não errar. Assim como nós temos chances todos os dias de não fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não foi ordenado por Deus. Mesmo que aos nossos olhos pareçam bom, mesmo que aos nossos olhos esteja lindo, maravilhoso, se Deus não mandou você comer do fruto, não ir lá, não vá. Se Deus não mandou você fazer, não vá. Porque a consequência vai chegar. A consequência vai chegar. E é por isso que nós aprendemos que o pecado não nasce na nossa mão. Quando eu falo não nasce na nossa mão, ele não nasce no ato, ele não nasce na hora que o pecado é feito. Ele nasce dentro do coração primeiro. Ela começa a olhar aquilo, ela começa a desejar, e aquilo entra para dentro dela, ela começa a gerar, até que ela concebe e virou o pecado, ela comeu. Aí, meu irmão, é só misericórdia. Aí é só misericórdia. Eu quero te dar um outro exemplo onde fala que a desobediência é colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. A palavra vai nos falar sobre Saul. Saul era o rei. Saul era o homem que já estava posicionado. Muitos de nós estamos gastando a nossa vida hoje procurando posicionamento, procurando lugar, procurando um palco, procurando um status, procurando um nome ser reconhecido. E Saul já tinha. Saul já tinha, mas mais uma vez Saul não desobedeceu, enquanto a ordem de Deus também fazia sentido para ele. Porque é muito bom. Quando eu estou alinhado com Deus, Léo, o que Deus fala comigo e está tudo certinho com meus olhos, estamos juntos. Estamos juntos. Não vai falhar, papai. O problema começou quando ele decidiu que a opinião dele era melhor que a de Deus. Esse é o problema. Quando a nossa opinião, Léo, começa a ser melhor que a de Deus. Talvez Deus deu a ordem e saiu para dar um rolê, tomar uma coquinha zero. Nesse momento aí, o que eu faço? Eu planejei algo melhor. Planejei algo melhor. Aí, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 3, vem uma ordem. O menino Samuel chega para ele e fala assim: Saul, como é que você está, amigo? Tudo bem? E ele, opa, tô bom. Falou: eu vim trazer uma ordem de Deus para você. Eu vim te dar uma incomodadinha aí. Aí ele chega e fala assim: lá nos Amalequitas, lá naquele povo, você pega aquilo ali, tchau para todo mundo. Mata todo mundo, é para matar todo mundo. Os animais, homens, mulheres, crianças, todo mundo. Aí Saul olha e recebe a ordem. A ordem foi dada. Samuel vira as costas e Saul começa a pensar. Ele era o rei, não era? Ele era o poderoso. Ele era o cara do negócio. Um menino desse, acabou de virar profeta, vai falar comigo que era para eu matar, que Deus mandou. Por que Deus não falou comigo direto? Vou pensar. Confirmei que eu vou fazer, porque eu precisava que ele fosse embora para me deixar na minha aqui. Eu acho que você já está se encontrando nessa palavra. No 15:19, vem o confronto. Samuel volta de novo. Aí Samuel está olhando e está voltando e fala: ei, Saul, você está bom, amigo? Estou bom. Saul, eu estou vendo uns movimentos de coisa aqui ainda. Era para não ter ninguém. Era para ter matado todo mundo. O que aconteceu? Não deu tempo? Voltei antes da hora?
E Saul olha e fala: lá vem ele de novo. Lá vem o menino de novo. Me deixa em paz, irmão. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. Só que a ordem era o quê? Mata todo mundo. E está tudo certo, mano. Só obedece. Só faz o que Deus está mandando e pronto. Para de questionar Deus. Para de querer fazer do seu jeito. Para de querer fazer a sua vontade. Mas é difícil demais, porque eu me tornei alguém. Eu tenho um nome hoje. Eu preciso zelar esse nome. Ai, que bonito. E você vai zelar o nome de Deus que horas? Aí ele vai lá, tenta dar um migué em Samuel. Por que, pois, não deste ouvir a voz do Senhor? Ei, Saul, não foi eu, não era minha voz. Era o próprio pai que mandou. E aí, nesse momento, no 15:22, vem a sentença. Olha só, precisava? Não precisava. No 15:22 vem a sentença. Como que é falado para ele? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi para o sacrifício, amigo. Aí você vai falar assim: pastor, ora por mim. Minha situação de vida está difícil demais. Eu estou passando, eu não quero criticar o que você está passando, não, meu irmão. Eu só quero te anunciar que se você não ouvir a voz de Deus, você vai continuar nesse mesmo lugar. Não tem oração que vai mudar isso. Não tem oração que vai mudar isso. Oração sem ação é palavra jogada ao vento. Não adianta você querer ajoelhar, pagar o preço, fazer jejum, vir no culto, fazer campanha, levar o salzinho para casa. Não tem jeito. Se você não se posicionar, se você não ouvir a voz de Deus, negar a si mesmo, não vai resolver. Não vai resolver. E aí acontece que essa desobediência de Saul, sabe o que ela produz em nós? A soberba espiritual. Saul era rei, pastor. Não era qualquer um que podia chegar para ele e falar um recadinho. Soberba espiritual, não preciso de ninguém me dar nada de recado, porque eu já tenho acesso ao Pai. Eu já sou o cara, eu já sou o pastor André, né, pastorzão? Não precisa, ouvir Deus para quê? Eu já sei o que fazer, Romário. Já sei, treinar para quê? É assim. Nós às vezes confiamos demais em nós, naquilo que nós estamos nos tornando, porque nem somos ainda o que estamos nos tornando. O que as pessoas começam a olhar para nós e falar, vai enchendo o nosso coração, vai tomando lugar em nós. E aí a gente, ao invés de diminuir para que ele cresça, a gente diminui ele e crescemos. E aí vem a soberba espiritual, porque na hora que um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega para você e fala para você fazer aquilo que não está sobre o seu coração, você começa a duvidar. Mas vai falar para você fazer aquilo que está no seu coração bonitinho, é na hora. É na hora. Tem alguém comigo aqui? Eu quero falar para vocês outro exemplo que nos ensina muito, e esse exemplo aqui, meu Deus, a desobediência, ela nos tira da direção de Deus. Eu aceito Jesus, Deus fala comigo, e Deus fala assim: vai ali, eu quero você naquele lugar. E aí eu falo assim: lá eu não vou não. É o que acontece com Jonas. Até Jesus falar com ele assim, o Deus falar com ele assim: vai para Nínive. Estava tudo bem, irmão. Ó, parceiro. Até ele chegar e ouvir que ele precisava ir para Nínive, pastorzão. Brotherzaço de Deus. Aí ele escuta: Jonas, preciso de você em Nínive. Você precisa ir lá entregar um negócio diferente para aquele povo. Aí Jonas faz o quê? Para lá eu não vou não. Isso não é Deus falando comigo não. Vou nada. Aí Jonas vai lá e arquiteta um plano. Eu vou para Tarsis. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tarsis era muito legal, sabia? Tarsis, se você pegar para estudar, era um lugar muito bonito, muito confortável, muito bom. Tarsis era top, velho.
Tarsis era top demais. E às vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente olha para o lugar legal, a gente olha para o lugar estruturado, a gente olha para aquele lugar que já está todo pronto, e a gente fala assim, Deus está ali. Mas deixa eu te contar um negócio, nem tudo que é bom demais é de Deus. Tarsis era o lugar do pecado? Não. Deus não estava lá em Tarsis? Também não, Deus estava lá. Deus é o mesmo Deus. Só que lá não era o lugar. O lugar era Nínive. E aí o cara começa a arrumar uma confusão. Ele desce lá para Jope. Aí ele vai só afundando, porque ele não afunda só no mapa. Ele afunda no barco, ele afunda no rio, no mar, ele afunda de tudo quanto é jeito. Mas a ordem era qual? Ei, Jonás, vá para Nínive. E aí ele entra num conflito de novo. Esse conflito tira ele do propósito, da direção de Deus. E aí o que acontece? Vem a consequência. Cai na boca do peixe grande. 3 dias lá dentro. E aí sabe o que é o mais legal? E o que nos tira hoje e nos faz tomar a atenção de Deus? É que Jonas deixou para fazer o que ele tinha que ter feito lá no início, dentro da barriga do peixe. Sabe o que foi? Orar. Orar. Depois que deu tudo errado, irmão, depois que eu já estou na barriga do peixe, que é aí que eu vou clamar. 3 dias orando, 3 dias clamando, dentro da barriga do peixe. Por que ele não ajoelhou para falar assim? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que essa voz que é para ir para Nínive, eu posso ajoelhar aqui agora e Deus vai confirmar? Pede o sinal, faz alguma coisa. Deus ia falar. Mas ele preferiu fazer a vontade dele. E na hora que deu tudo errado, a hora que a morte estava batendo lá na portinha dele, o que ele faz? Pai, me perdoa, era para eu ter ido lá assim, me dá mais uma chance. O problema da desobediência não é quando nós escolhemos Tarsis, é quando a gente foge daquilo que Deus mandou a gente fazer, porque aos nossos olhos não era o melhor lugar. Porque nos meus olhos, aonde era bom, era a vontade de Deus. Mas Deus hoje te trouxe aqui para te levantar, para te levar lá para Nínive, e para te dizer, meu filho, não se preocupe, se eu mandar você ir, pode ir, porque eu vou dar conta de tudo. Porque enquanto você busca primeiro o meu reino, como foi ministrado aqui na oferta, as outras coisas eu já estou programando, já estou mexendo. Não tenha medo. Não tenha medo. A hora é de negar a si mesmo. Nós já passamos da hora agora de ficar sendo espectadores de igreja, espectadores de altar. Nós precisamos começar a viver a palavra de Deus de verdade, ali na risca, no 880. Ou eu sou, ou eu não sou. A decisão está sobre mim. É parar de achar que Deus sempre vai ficar com esse olhar de misericórdia. Ele é misericordioso. A promessa, a palavra nunca falha. Tudo que Deus falou, Ele cumpre e pronto. Nós que somos ruins, mas para de ficar abusando disso. Já mostra para Deus que você está pronto. Mostra para Deus que Ele pode contar contigo. Em vez de toda hora Ele tem que botar um curativo no seu machucado. Te levar de novo para o tratamento, sendo que Ele já precisa que você esteja de pé, sendo que Ele já precisa que você se levante e vá até onde que Ele mandou você ir. A desobediência produz consequências muito sérias. Eu quero falar para vocês sobre Davi, eu já vou caminhar para o final. Davi não desobedeceu a Deus também porque ele não conhecia Deus. Ele conhecia muito Deus. Esse é o grande problema também. Porque às vezes nós desobedecemos a Deus e nós temos aquela desculpa. Eu não sou crente ainda. Eu sou novo convertido. Eu estou indo na igreja agora, então eu estou ainda no tempo de errar. Vai nessa. Vai nessa que a conta chega. A conta chega, não tem jeito. Davi desobedeceu quando ele foi fazer a sua própria vontade. Mais um exemplo. 2 Samuel 11, 2 e 4. Davi tem uma escolha. Davi tem uma escolha. Ele olha para a mulher
e deseja ela. Foi o que nós lemos no início. E ali ele tem uma escolha. Não vou mexer naquilo ali, porque aquilo ali não me pertence. Ali não. Deixa eu virar aqui. Deixa eu focar aqui onde que eu tenho que focar. Mas Davi não fez. Aí vamos lá. 2 Samuel 12, 7, vem uma pergunta que é o confronto. Davizão, tu és esse homem mesmo? Tu és isso mesmo? Quantos de nós já fomos confrontados? Quantos de nós, pela fé que carregamos, pelo nome de Jesus que pregamos, pelas coisas de Deus que falamos, pela igreja que frequentamos domingo, terça, segunda, sei lá, fomos confrontados quando temos um vacilinho, alguém chega para a gente e fala assim, mas tu não era crente? Tu não está indo para a igreja? Tu não é legendário? Tu não é a mulher do culto das mulheres, a líder? Oh, só eu que recebo esses confrontos, misericórdia. E aí, esse confronto foi lá, entra no tete a tete com Davi ali, mas não adianta nada, porque lá no 12:10, o que acontece? A consequência. O homem vai lá e faz o que não precisava, não podia fazer. E aí vem uma consequência muito séria. Porque Deus chega para Davi e fala assim, não se apartará a espada jamais da tua casa. E aí Davi faz o quê? Vai para o jejum e para a oração. Porque ele sabe que Deus falou que o filho dele ia morrer. Aí ele vai lá e faz jejum e oração. Tanto que depois que o filho morre, ele pede comida. Aí, mas vem uma pergunta para Davi, você não estava de jejum? Ele falou, se eu estava, eu entrei em jejum. Quando Deus falou que ia matar meu filho, eu entrei em jejum para ver se ele mudava de ideia. Mais uma vez, Jonas dentro da barriga da baleia, vai deixar para a última hora. Por que não jejuou antes para poder vencer a tentação? Por que não orou antes para vencer a tentação? Por que não fez lá atrás? Precisava sofrer com isso? Precisava de um sacrifício desse? E aí ele fala, eu já entendi, não deu certo. Mas Davi, ele faz o que com essa desobediência? Ele colhe uma colheita dolorosa. A perda de um filho, dói. A perda de um ente da família, dói. Dói. Mas as provações e as aflições sofremos por Cristo. As consequências nós sofremos por nossas escolhas. A palavra de Deus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. O problema todo é que nós começamos a confundir tudo, porque provação e aflição, Deus já falou, vocês vão passar, mas está tudo resolvido, não precisa preocupar. Vocês vão dar conta de passar por isso, pode ter certeza, eu estou garantindo. Agora, quando vem a consequência, você fala assim, Deus está me penalizando. Não. Deus falou, a aflição e a provação é por minha conta. Eu venci e segura a onda que eu vou voltar e vou buscar você. Agora as consequências é sobre a sua vontade, é sobre o que você quis fazer. Não é sobre o que eu falei. O que eu falei eu assumo, o que eu falei eu garanto. Mas o que você faz, você também tem que garantir. E a consequência vem. Mas Davi foi perdoado, não foi? Davi foi perdoado, pastora. Davi foi segundo o coração de Deus. O coração de Davi agradava a Deus. Ele errou como nós erramos. E aqui que começa a mudança do jogo. Porque Davi errou, Davi vacilou, mas ele foi perdoado. Só que o perdão, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O perdão remove a condenação. Uma vez perdoado, não vai ser condenado. Mas ele não consegue, nem sempre, ele vai remover as consequências. Vai ter hora que você vai estar endireitado, vai estar alinhado com Deus, perdoado. Mas ainda tem um precinho, um boleto está chegando ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa, não desanima.
paga esse boleto com alegria, porque é muito melhor pagar um boleto de uma conta, mas sabendo que você está perdoado, do que ter que pagar um boleto e não ver mais a chance de receber o perdão. Não dá tempo mais. Se tiver que pagar, nós vamos pagar. Mas eu sei que eu já fui perdoado e eu estou alinhado, eu estou conectado e não vai acontecer mais. O problema é quando eu tenho que pagar e a conta ainda vai chegar. E eu não vou conseguir, não vai dar tempo. E aqui eu quero caminhar para o final. Porque aqui acontece algo poderoso nessa palavra. O exemplo que eu separei para o final é o exemplo que eu tenho certeza que vai mexer no coração de vocês, porque nós somos muito parecidos. Quero falar que o arrependimento restaura, amém? Quantos querem restauração aqui hoje? O arrependimento restaura. Sabe o que é o exemplo que eu quero dar para vocês? O nosso querido amigo Pedrão. Pedro não caiu porque era fraco. Pedro caiu porque confiou mais em si do que na dependência de Deus. Mas Pedro fez o que muitos não conseguiram fazer. Muitos não conseguiram fazer. Lá em Lucas 22, 31 e 34 vem um aviso: Pedrão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E aí, em Lucas 22, 61, 62, vem o confronto. E o Senhor voltando-se olhou para Pedro. Ele negou 3 vezes. E aí vem um confronto, Deus chega no ambiente de novo. Jesus chega no ambiente de novo com Pedro. E ele olha para Pedro ali. E Pedro, imagina Pedro depois de ter negado Jesus 3 vezes. Como que Pedro estava no momento? Jesus volta para o jogo de novo. Jesus volta a aparecer de novo na frente dele. Imagina Pedro carregando uma culpa. Imagina Pedro pensando que vai vir a bomba. Imagina Pedro imaginando que Jesus vai chegar e falar assim: ei Pedro, é você, te achei. Mas aí vem a restauração ao invés da consequência. Aqui é a parte que nós entendemos quem Jesus é. Aqui é a parte que nós entendemos quem é o nosso Deus. Porque Jesus chega perto de Pedro, depois dele ter negado 3 vezes, e ele chega para Pedro, ao invés dele questionar: por que você me negou? Por que você me negou 3 vezes? Por que você fez isso? Por quê? E penalizar Pedro por isso. Sabe o que ele fala? Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, ei, calma, olha para mim. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu me amas? Você não entendeu isso aqui. Jesus não veio te confrontar porque você está fazendo algo de errado. Jesus não veio te confrontar porque às vezes você tem tomado decisões erradas. O que Jesus veio hoje falar para você e te perguntar nessa noite: ei, você me ama? Eu ainda estou te dando mais uma chance. Ei, Jesus está perguntando. Não interessa a sua vida como está, não interessa como você entrou aqui nessa noite, não interessa como você chegou aqui, não interessa o que você está passando. Hoje Jesus te trouxe para te dizer: você me ama ainda? Aí Pedrão vai lá e fala assim: tá bom, eu acreditei, eu achei que você ia me pegar, me bater, me dar um castigo. A pergunta é essa: tá bom, eu te amo. Aí ele fica esperando alguma coisa ainda vir. Aí Jesus chega para ele e fala assim: então levanta logo, meu filho, bate essa poeira da sua roupa, porque o teu passado eu não vou mais me lembrar. Porque agora, se você me ama, eu preciso que você se apronte logo, porque tem ovelhas para você cuidar, tem um povo para você cuidar, tem um povo para você pegar e direcionar, tem um povo para você ensinar que a vida do pecado ele vem, mas é melhor o recomeço e a nova história de Deus para você. Rabadaceia. Percebe que todos colocaram a vontade acima da vontade de Deus. Eva quis o fruto, Saul quis o seu jeito, Jonas o caminho, Davi quis os seus desejos. Todos tiveram consequências diferentes. Todos cometeram o mesmo erro.
Mas nós entendemos hoje que desobedecer não é apenas quebrar uma regra. Desobedecer é colocar minha vontade acima de Deus. É por isso que Jesus diz somente uma coisa que nós precisamos aprender. Quer me seguir? Quer me obedecer? Quer fazer do meu jeito? Quer fazer como eu mando? Quer fazer como eu direciono? Quer realmente me obedecer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É só isso. Você chega às vezes na igreja, você tem passado dias com a sua mochila pesada, você tem carregado peso que não é para carregar, você tem colocado o teu orgulho, tem colocado as suas vontades nas suas costas e está cansativo, está doloroso, e aí você não consegue mais escutar a voz de Deus, você não consegue mais escutar o que Deus te mandou, está tudo confuso, e Jesus está falando assim: você quer andar junto comigo? Você quer agradar meu coração? Ei filho, você quer? Então negue-se a si mesmo, porque o único peso que você vai passar a carregar agora é o da minha cruz. E olha que nem é peso, vai te gerar um prazer, de carregar a minha cruz. Porque se você se negar e carregar a minha cruz, eu andarei lado a lado contigo. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora neste momento. Se você puder, fique de pé. Faça uma reflexão agora em 30 segundos, 1 minuto no máximo. Quem é esse personagem que se identifica tanto com a sua vida hoje? Qual é desses exemplos que tanto se identifica com você? E hoje, o convite para você é: eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso parar de querer fazer as coisas do meu jeito. Eu preciso entender que não são as minhas vontades. Eu preciso entender que não são os meus sonhos mais. Eu preciso entender que não é o lugar que eu quero ir, é aonde Ele quer que eu vá. Eu preciso entender que a minha vida não é minha. Eu preciso entender que a minha vida é de Deus. Que eu sou limitado, que as coisas que eu penso sobre mim, as coisas que eu quero para mim, podem ser tão minúsculas, pequenas, que o meu coração nem se alegrar direito vai. Mas se eu colocar a minha vida sobre a vontade de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor preparou para cada um de nós. E hoje é uma noite de decisão, hoje é uma noite de virada de chave na sua vida. Chega de achar que o seu título, você tem o direito de escolher a sua vontade porque você chegou em uma posição. Chega de achar que você sabe aonde você precisa ir. Chega de querer experimentar das iguarias do rei, dos banquetes que o mundo está te oferecendo, para comer daquilo que é a mesa do Pai e que não vai faltar nunca. A pergunta hoje é: eu vou continuar fazendo a minha vontade? Ou a partir de hoje eu vou fazer a vontade de Deus? Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria fazer algo aqui nessa noite. Eu queria que você fosse como Pedro, mesmo com medo do que Jesus ia falar para ele. Ele respondeu: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Por mais que ele estava esperando apanhar, por mais que ele estava esperando o confronto, por mais que ele estava esperando Jesus chegar para ele e acabar com ele, Jesus só falou assim: ei filho, dos seus pecados eu já não lembro mais. A partir de agora eu preciso que você se levante, porque eu tenho um povo para você cuidar. Eu queria convidar você que entendeu essa palavra, está no seu coração queimando aí agora. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, por favor. Nós queremos orar com você. Nós queremos ser igreja com você. Nós queremos aqui restaurar um altar de adoração, restaurar um altar de obediência. Às vezes as coisas têm caminhado dificilmente para você.
Às vezes as coisas não têm batido do jeito que você estava imaginando que precisava bater, mas Jesus te trouxe aqui hoje para te dar um novo recomeço, uma nova história e te dizer: aquilo que passou não vai mais prevalecer, porque hoje eu escrevo uma nova história. Há um novo de Deus, há um novo de Deus neste lugar. Há um novo de Deus, uma nova história. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: vocês que chegaram aqui na frente, eu sei que tem mais pessoas para vir aqui, mas eu vou dizer antes de você vir, para às vezes você se despertar e ouvir a voz de Deus, não a minha. Ei, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passarão e eis que tudo se faz novo. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma vida de perdão. Eu quero viver uma vida de renovo. Eu não quero mais viver na culpa. Eu não quero mais viver na culpa, na preocupação. Eu quero viver debaixo da poderosa mão de Deus. Ei, rabada cheia. Eu vou perguntar só mais uma vez e nós vamos orar aqui. Tem mais alguém que está no seu lugar queimando o seu coração e precisa vir aqui na frente? Por favor, venha rápido. Pare de tentar negar ainda e querer fazer do seu jeito. Ei, você já chegou aqui, não tem jeito mais. Pare de gastar a sua força, a sua energia, querendo ainda brigar com Deus. Liberte-se de si mesmo agora. Tome a sua cruz e siga Ele. É muito melhor, o que Ele tem para nós é muito maior, melhor. Se você ficou no teu lugar, estenda a sua mão aqui para frente. Então vamos orar por eles, vamos. É lindo demais quando um homem ou uma mulher decide negar a si mesmo e seguir a Jesus. Eu estou aqui para poder falar algo que não é sobre mim, não vem de mim, vem da parte de Deus. O que esses homens, o que essa mulher veio fazer aqui na frente é simplesmente negar a si mesmo, chega, o fim, basta. Mas se preparem, porque o posicionamento acontece agora. Os seus pés estão firmados na rocha novamente. Deus fala: filho, eu tiro da tua mente, eu apago da tua memória agora todo o passado que te condenou, mas eu coloco agora uma caneta nova, uma folha em branco, e eu reescrevo tudo de novo. Nascei. Se Deus mandar fazer tudo, faz tudo. Não é quase tudo. Obedecer pela metade ainda é desobedecer. Obedecer quase tudo ainda é desobedecer. Se Deus falar é tudo, é tudo. Se Deus falar é lá, é lá. Mas pode esperar que se você fizer a vontade de Deus, o reino se alegra contigo. E aí a palavra de Deus se cumpre. Não se preocupe com o pão, não se preocupe com o perdão, não se preocupe com o livramento, porque as outras coisas como essa eu estou acrescentando agora. Porque Deus ganhou o teu coração. Deus ganhou o teu coração. Ele viu que o teu coração está nele, não está nas coisas. O teu coração está nele, não está nas estruturas. O teu coração está no céu. O teu coração está em fazer a vontade dele. Pode descansar, filho. Pode descansar, filha. Porque hoje ele assume o controle de novo da tua vida. Pai, nós queremos abençoar, Jesus, os teus filhos aqui.
Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus de novas chances, Pai. Nós ministramos literalmente que a glória da segunda casa é maior que a primeira agora. Aquilo que passou, passou. O Senhor escreve uma nova história. O Senhor restaura corações aqui agora. Pai, em nome de Jesus, o choro dura uma noite, mas amanhã pela manhã a alegria irá romper, a alegria irá manifestar. E eles vão perguntar: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E o Senhor vem e fala: filho, tu me amas, tu me amas, tu me amas, porque agora chegou a hora de você levantar e cuidar do meu povo. Nós abençoamos essas vidas. Se você pode aplaudir Jesus, se você pode liberar um brado de júbilo para Ele. Ei, vamos, vamos, ei.